começar a nossa revisão do sistema digestório, né, que foi um pedido de vocês, e a gente começa falando um pouquinho sobre o que é esse sistema digestório, né? Na verdade, o sistema digestório é o conjunto de estruturas e órgãos que realizam a digestão. Esses constituintes do sistema digestório são divididos em canal alimentar ou trato gastrointestinal, que é um canal por onde passa o alimento, né, a partir do momento que ele foi ingerido pela boca, e estruturas acessórias que auxiliam nesse processo de digestão, que é a quebra do alimento em suas unidades formadoras. Antes da gente falar com mais detalhes sobre as estruturas constituintes do sistema digestório, nós vamos responder essas perguntas aí, né? Para que precisamos comer? Na verdade, o alimento, ele é um veículo dos nutrientes, né? E o nutriente é aquilo que nossas células usam ou para produzir energia ou para produzir suas próprias moléculas. Então, nós precisamos comer porque esse alimento traz para o nosso corpo compostos que nosso corpo precisa e muitos deles não é capaz de produzir, né? Como os aminoácidos essenciais, os ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, as vitaminas, os minerais, a própria água que a gente produz, mas não em quantidade suficiente. Então, o alimento, ele traz para a gente tudo isso para manter a nossa saúde. Porém, do jeito que o alimento está, com as macromoléculas, não é possível absorver os nutrientes, né? É necessário um processo de quebra mecânica e química para que a gente, então, possa pegar essas grandes moléculas do alimento e quebrá-las, né, em suas unidades formadoras e aí sim absorver, tirar da luz do trato e jogar para o sangue essas unidades formadoras menores, né? Bem, então a resposta está aí, né? As moléculas nutrientes provenientes do alimento vão fornecer energia e matéria-prima para a produção de compostos próprios pela célula. E eu coloquei essas duas figuras aí para a gente pensar um pouquinho na importância da variabilidade alimentar, né? Então, é importante que a gente tenha acesso a vários tipos de alimento para que a gente, então, consiga todos esses compostos que eu falei anteriormente e que são necessários para a nossa saúde. A digestão, que é o processo alvo aqui da nossa aula, vai ser, então, esse processo de quebra de macromoléculas até suas unidades formadoras, né? Para que essas unidades menores possam ser absorvidas. Porque na forma de macromoléculas, nós temos polímeros, muitas vezes, que não tem como ser absorvidas pelas nossas células absortivas. Então, torna-se necessário, né, um processamento mecânico através de movimentos que já se iniciam a partir do momento que a gente coloca esse alimento na boca e vai até o final do trato gastrointestinal, esse alimento vai ser movimentado e ele vai ser molhado por secreções que vão levar a cabo o processamento químico, pois nessas secreções a gente vai ter enzimas capazes de catalisar, né, reações de hidrólise, para que então a gente possa estar efetivando essa quebra de carboidratos em monossacarídeos, para que esses sejam absorvidos, proteínas em aminoácidos, para que esses sejam absorvidos, lipídios em ácidos graxos, para que esses sejam absorvidos. Cabe chamar a atenção que nem tudo que a gente ingere precisa ser digerido, né? Algumas substâncias já estão prontas para serem absorvidas, não precisam desse processo de quebra, e outras vão ter que passar por esse processo de quebra, né? Vitaminas, minerais, o próprio colesterol, eles já estão prontos para serem absorvidos. Embora polissacarídeos, oligosacarídeos, disacarídeos tenham que ser quebrados em monossacarídeos, proteínas em aminoácidos, triacilgliceróis em ácidos graxos e monoacilglicerol
para que esses produtos da quebra sejam absorvidos. E o que é absorver, né? É tirar esses produtos da digestão, da luz ou do lúmen do trato gastrointestinal e mandar para o sangue. Então, até agora a gente falou de 3 processos importantes, né? A ingestão, que é a entrada do alimento na nossa boca, né? A digestão, que é a quebra dessas macromoléculas em suas unidades formadoras, e a absorção, que é a captura desses produtos da digestão para dentro da célula absortiva e da célula absortiva para o sangue, né? Tirando-as da luz do trato gastrointestinal, onde ocorreu esse processo de digestão. Bom, aqui nós temos uma figura, né? Vou até apontar, que é uma figura muito interessante, que é uma figura do trato gastrointestinal. O alimento entra pela nossa cavidade oral, nossa boca, passa pela nossa garganta, que é a faringe, entra no esôfago, que é um órgão tubular longo, que encaminha esse alimento até o estômago, onde ele vai ser processado, né? Por algum tempo, passa para o intestino delgado, dividido em duodeno, jejum e ilho. Aquilo que não foi absorvido vai passar pelo intestino grosso, onde a gente vai ter também absorção de água e eletrólitos e formação das fezes, que vão sair pelo ânus, né? Além desse canal alimentar, que eu acabei de citar os órgãos, nós temos estruturas anexas importantes aqui na cavidade oral, que são os dentes, muito importantes para o processamento mecânico do alimento inicial, a língua, que impulsiona o alimento de acordo com sua dureza, textura, para os dentes corretos processarem, e as glândulas salivares, divididas em parótidas, sublinguais e submandibulares, que possuem enzimas que vão dar início à digestão dos carboidratos, né? Nós vamos falar melhor sobre isso adiante, mas nesse momento é só para explicar que a cavidade oral precisa de todas essas estruturas anexas, dentes, língua e glândulas salivares. E aqui no intestino delgado a gente vai receber secreções que vêm do pâncreas, que é o suco pancreático rico em enzimas, que vai auxiliar tanto na digestão de carboidrato, lipídio e proteína. Temos como outra estrutura anexa o fígado, porque ele produz bile e armazena na vesícula biliar, e também vai ser lançado no intestino delgado, favorecendo a digestão e a absorção de lipídios. Também vamos ver maiores detalhes. Então, as estruturas anexas ao intestino delgado é o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Bom, visto isso, né, é importante também uma breve recapitulação sobre a parede do trato gastrointestinal. É uma parede importantíssima que participa ativamente dos processos de movimento e secreção, sendo divididos em camadas que a gente chama de túnicas. A túnica mucosa, né, ela tem um epitélio, tem tecido conjuntivo e termina numa fina camada de músculo liso, que é a muscular da mucosa. A túnica submucosa, que é de tecido conjuntivo, muito rica em vasos sanguíneos e glândulas. A túnica muscular, que é uma camada espessa de músculo, e que na boca, faringe, parte superior do esôfago, nós temos um músculo estriado esquelético, não nos esquecendo do esfíncter anal externo também, né? E o restante, né, do terço médio do esôfago para baixo, músculo liso, né? Como nós sabemos, no estômago, duodeno, né, que é parte do intestino delgado, intestino grosso, e aí a gente vai ter pelo menos 2 camadas de músculo liso circular, músculo liso longitudinal, e uma túnica serosa, que é uma membrana serosa protetora do trato. Cabe ressaltar que na túnica submucosa a gente encontra o plexo submucoso, que é muito responsável pelo controle das secreções na luz do trato gastrointestinal, e entre as camadas de músculo liso, o plexo mioentérico, muito responsável pelo movimento, que também é de extrema importância para o processo de digestão. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver as túnicas, né? A túnica mucosa, né? Aqui com o epitélio, tecido conjuntivo e a muscular da mucosa.
a submucosa, complexo submucoso, conjunto de neurônios que controlam principalmente a secreção, né, no trato gastrointestinal, músculo liso circular e músculo liso longitudinal, complexo mioentérico aqui, entre as duas camadas. Eu gostaria de chamar a atenção para a comunicação entre os dois plexos, né, que a gente pode ver aqui, e também a comunicação dos plexos, que formam o sistema nervoso entérico, com o sistema nervoso central autônomo, né, onde a inervação parasimpática geralmente aumenta movimento e secreção no trato gastrointestinal, e a inervação simpática tem um efeito mais inibitório sobre movimento e secreção. Então, o que a gente pode ver aqui nessa figura? A gente tem os dois plexos, submucoso e mioentérico. O submucoso controla muito mais a secreção ao longo do trato e o mioentérico muito mais o movimento. Comunicam-se para que haja uma integração entre movimento e secreção e também comunicam com o sistema nervoso autônomo, né? Onde os sinais simpáticos chegando ao sistema nervoso entérico geralmente gera inibição de movimento e secreção e o parasimpático gera ativação de movimento e secreção. Bom, então aqui, né, nós vamos observar o controle autonômico do trato, como eu falei, a inervação parasimpática aumenta a atividade das funções gastrointestinais, promove um movimento característico do trato, que é um movimento propulsivo muito importante, que começa lá no esôfago e vai até o intestino grosso, que é o peristaltismo, e também estimula a liberação das secreções. E a inervação simpática geralmente inibe a atividade, né, inibe as secreções. Portanto, emoções negativas, como a raiva, vão tornar a digestão mais lenta. Aqui nós temos uma figura que mostra a parede do estômago, e essa figura é interessante porque a gente vai perceber que ao longo do trato gastrointestinal, embora a gente tenha todas essas túnicas, né, mucosa, submucosa, muscular e serosa, a gente vai ter adaptações, né? Então, aqui na parede do estômago, a gente pode ver que a mucosa é preguiada, né? Que permite a distensão, né, durante a chegada do alimento. É interessante observar que essa mucosa, ela possui várias glândulas, que são as glândulas gástricas, produtoras da secreção lançada na luz do estômago, que é o suco gástrico. E é interessante também verificar que, ao invés de ter duas camadas de músculo liso, o estômago apresenta 3 camadas de músculo liso circular, músculo liso longitudinal, mas tem também músculo liso oblíquo, o que indica uma grande intensidade de movimentos aí na luz do estômago. Aqui é só para a gente aproveitar esse slide para mostrar, né, que em cada local do trato gastrointestinal você tem adaptações específicas dessa parede que, como eu disse anteriormente, participa ativamente do processamento do alimento, né? Mas nós vamos explicar o processo de digestão mecânico e químico em cada local, e aí a gente vai falando das adaptações para cada órgão do trato gastrointestinal. Essa figura aqui, ela é interessante para nos mostrar aqui os plexos, né? Aí aqui a gente vê o plexo submucoso na camada submucosa e o plexo mioentérico aqui entre as camadas de músculo liso, né? E a comunicação entre eles. Bom, então agora nós vamos falar passo a passo o que acontece em cada órgão do trato, e aí é bem interessante que a gente pense, né, nesse processamento sempre mecânico e químico e de forma integrada. Então, nós vamos começar falando da cavidade oral, que é o primeiro local que recebe o alimento, né? Então, quando a gente ingere o alimento,
esse alimento cai na nossa cavidade oral e dentro dessa cavidade oral, esse alimento vai ser transformado numa papa, que a gente chama de bolo alimentar. Para que isso ocorra, a gente vai precisar de um processamento mecânico, que é a mastigação, e de um processamento químico que vem da atuação da saliva sobre o alimento. Então, a cavidade oral, ela tem a função de movimentar esse alimento, e essa movimentação desse alimento é direcionada pela nossa língua, que é de músculo estriado esquelético. A língua, ela joga o alimento de acordo com sua consistência nos dentes adequados para esse processamento, né? Sabendo que os incisivos são para apreensão, os caninos para rasgar, os premolares e molares para triturar e moer. Então, de acordo com a consistência do alimento, a gente vai jogando esse alimento contra os dentes, e a saliva que vem das glândulas salivares, sublingual, submandibular e parótida, vai se misturando a esse alimento e vai formando esse bolo alimentar. É interessante ressaltar que na cavidade oral a gente inicia a digestão, mas não de todos os nutrientes. A gente inicia a digestão do amido, que é um polissacarídeo, né? Na verdade, é um polímero de glicoses, é a reserva de glicose dos vegetais e está muito presente na nossa alimentação, né? Amido tem no pão, tem no macarrão, tem no biscoito, tudo que é feito com farinhas, né, de trigo, principalmente, são ricas em amido. E esse amido, ele pode ter de centenas a milhares de glicoses ligadas entre si por ligações glicosídicas. Na nossa saliva, a gente tem uma enzima muito importante, que é a amilase salivar. O nome dela já indica, né? A amilase nos mostra que essa enzima tem como substrato o amido. E salivar nos mostra que ela está na saliva, né? E aí, nessa saliva também, a gente encontra uma enzima de defesa, que é a lisozima, que destrói parede bacteriana, e anticorpos também para proteção da nossa cavidade oral. Além disso, a gente encontra na saliva o muco, que vai agir como um lubrificante, facilitando aí a deglutição e a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal, né? Após a formação do bolo alimentar na cavidade oral, a gente então vai engolir, né? Ou seja, a gente vai deglutir, levar esse bolo alimentar da nossa cavidade oral até o nosso estômago, passando pelo nosso esôfago. Bom, aqui a gente tem uma figura que mostra a nossa dentição permanente, né? A arcada superior e a arcada inferior. Como eu disse anteriormente, cada dente tem uma função e para executar essa função ele tem uma forma, né? Aqui nós temos os incisivos centrais e laterais, que servem só para apreender o alimento, né? Os caninos, que servem para rasgar, os premolares e molares, que servem para macerar e moer, né? Então, cada dente ele tem um processamento importante, ele executa um processamento mecânico importante, né? Na trituração desse alimento. A língua joga o alimento de acordo com a sua consistência para os dentes corretos, né? E enquanto você vai mastigando, a secreção salivar vai aumentando e essa saliva vai se misturando com o alimento, formando então um bolo alimentar. Aqui nessa figura a gente pode ver as glândulas salivares, as parótidas, as sublinguais e a submandibular. A secreção salivar, ela pode ser mais rica em enzimas, a gente chama de secreção serosa. A parótida, ela tem um efeito especial aí nessa secreção serosa, e as sublinguais e submandibular, elas têm um papel importante na secreção serosa e mucosa, né? O que a gente vai perceber é que os dentes, como eu falei anteriormente, são estruturas anexas à nossa cavidade oral, né? E tem uma importância muito grande neste processamento mecânico, né? A dentição de leite,
é a dentição decídua, né? Que a criança tem inicialmente, depois isso é substituído pela dentição adulta permanente. E nessa dentição de leite, a gente tem um total de 20 dentes, só temos incisivos, caninos e molares, não existem os pré-molares, né? E ela é substituída pela dentição adulta permanente, que é uma dentição aí de 32 dentes, né? E agora a gente vai ter incisivos para apreensão, caninos para rasgar, pré-molares e molares para triturar e moer, né? Dando um total de 32 dentes que vão nos acompanhar até o resto da nossa vida, né? Divididos em arcada superior e inferior, que geram um perfeito processamento do alimento na cavidade oral. Aqui a gente tem um slide sobre a anatomia, né, do dente. A parte que a gente vê é a nossa coroa, é a coroa do dente, né? E a parte que fica inserida, né, no osso da mandíbula, a gente vai chamar de raiz. Bom, vamos falar um pouquinho da secreção salivar, né? Geralmente em um dia a gente secreta cerca de 1000 ml de saliva na nossa cavidade oral. Essa secreção salivar, ela é importante, né, não só para a nossa digestão, mas também para a nossa dicção, para a produção da fala. O pH dessa saliva está entre 6 e 7, a saliva é uma solução aquosa, e nessa solução aquosa a gente vai ter enzimas, e como a gente sabe, né, toda enzima para ter uma atuação ideal, né, ela precisa de um pH também ideal, e o pH para a amilase salivar agir é entre 6 e 7, próximo da neutralidade, né? Essa amilase salivar, ela reconhece como substratos o amido, que é o polissacarídeo que eu falei anteriormente, e a água, e tem como produtos a maltose, que é um disacarídeo formado por duas glicoses unidas por ligação glicosídica, a maltotriose, que é um trissacarídeo, ou destrinas, né, que são pedaços de amido com ramificação. Embora a amilase salivar inicie a digestão do amido na boca, somente cerca de 10% do amido é digerido na cavidade oral. Isso porque o alimento passa muito rápido pela nossa cavidade oral, né? Além da amilase salivar, nós temos na nossa saliva bastante muco. O muco ele tem um papel muito importante, como eu falei, para gerar esse bolo alimentar, a conexão entre as moléculas, e também lubrificante, né, protegendo a nossa cavidade oral e nosso trato gastrointestinal contra o contato direto do alimento com a parede, né? Então, ele forma um revestimento protetor aí da mucosa ao longo do trato. Nessa saliva a gente também encontra água e eletrólitos e outras substâncias de defesa, como eu falei, a lisozima, que confere proteção à nossa boca ao destruir, né, paredes bacterianas. Temos também anticorpos, que também têm ação protetora, e uma composição iônica específica. Quais fatores levam à regulação da liberação de saliva, né? Como eu disse anteriormente, os sinais do parasimpático, eles são muito importantes para aumentar a secreção. Embora só da gente pensar no alimento, sentir o cheiro, ter a visão do alimento, a gente já tem um estímulo, né, para aumentar a nossa secreção salivar. Esse estímulo vem lá do nosso encéfalo, né, lá das áreas do hipotálamo, né, lá da amígdala. A presença do alimento na cavidade oral é o principal estímulo, né? Então, quando esse alimento chega na nossa cavidade oral, sinais aferentes, eles são enviados ao nosso sistema nervoso central, principalmente a nível de tronco cerebral, tronco encefálico, e sinais eferentes para as glândulas salivares aumentam, então, a salivação, né? E aí
a gente então forma o bolo alimentar que vai ser engolido. Como eu falei, a deglutição, que é o termo correto, ela é um processo muito importante para levar esse bolo alimentar formado na cavidade oral até o nosso estômago, né? Essa deglutição, embora seja um processo bem rápido, ela é um processo extremamente regulado que envolve 3 etapas. Na primeira etapa, a nossa língua sobe contra o palato duro, empurrando o bolo alimentar para a nossa faringe, né? A gente chama de etapa voluntária porque a língua é de músculo esquelético e isso nos permite um controle voluntário aí dessa deglutição nesse início, né? Você colocar alguma coisa com gosto ruim ou gosto de estragado na sua boca, você pode cuspir. Então, a língua, ela é responsável aí por essa etapa voluntária e o alimento é empurrado para trás, né, em direção à faringe,